Que a tua palavra venha ao nosso coração, é o nosso pedido, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Aleluias. Quero saudar esta igreja bonita com a paz do Senhor. Amém? 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 Amados, fique de pé só mais uma vez por alguns instantes. Prometo que eu não vou cansá-los nesta tarde, mas já sentimos a presença do Senhor neste ambiente espiritual, a qual verdadeiramente aquele que já tem conclamado e já tem gritado e já tem falado: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Com certeza Ele não virá. Ele já veio e já se faz presente aqui em nosso meio. Aproveitando que você está em pés, quero convidá-lo nesta tarde, antes de fazer as minhas considerações, a te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, e depois versículo 26. Do livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 e 26, pois aqui eu me encontro com muita alegria, retornando a esta casa, por mais uma vez, a convite do nosso irmão e presbítero Ronaldo, de toda a sua família. Que Deus conceda grandes bênçãos sobre vós, a qual não são só meus amigos, mas já fazem parte da minha família, a qual o Senhor tem me dado neste bairro de Várzea Paulista, a nossa irmã amiga Rafaela, o Luciano, enfim, a todos que aqui estão, nossos amigos vindo ali de Campo Limpo, que Deus abençoe, e em especial, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Alberto Rezende, da sua digníssima pastora Sara Rezende, que o Senhor nesta tarde já derreteu o meu coração. Que Deus continue lhe abençoando, pastor. Eu dispenso palavras porque muitas vezes poucas palavras são ou falam mais do que muitas palavras. Que Deus continue lhe abençoando, lhe usando e lhe honrando nesta casa como Deus já tem feito. Mas assim também eu quero parabenizar todos estes adolescentes. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que se esforçou, se dedicou e aqui está nesta tarde para engrandecer e louvar o nome santo do Senhor. Amém? Palavra do Senhor que nos diz assim, versículo 18: Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfodo de linho. Versículo 26: E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável para assim com Deus e para assim com os homens. Amém. Você pode dizer amém por esta palavra? Amém. Você pode se assentar louvando e glorificando. Dá um brado de glória a Deus aí, adolescentes. Porque nós sentimos a presença dele. Eu já estou toda arrepiada em sentir a presença dele. Pois ontem à noite ele abriu a porta da graça sobre este lugar, nos visitou de uma forma especial, e quem esteve aqui, eu acredito que ainda está jubiloso da glória, da presença, da manifestação do poder de Deus que foi derramado sobre esta casa, sobre todos nós que aqui estivemos, junto com as nossas irmãs, que também aniversariaram neste lugar. Mas enfim, amados, preste atenção, porque Deus, nesta tarde, Ele tem uma palavra para o teu coração. Porque ainda nesta madrugada, quando orávamos ao Senhor e buscávamos ao Senhor por este tema, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, o Espírito de Deus, por alguns minutos, adentrou o ambiente, adentrou o quarto onde eu estava buscando a sua presença, e eu escutei quando Ele chamou muito suavemente pelo meu nome, e Ele disse assim: Joselma, eu tenho algo novo para fazer em meio aos meus adolescentes. Eu tenho algo novo para fazer nesta casa onde eu já tenho visitado, já tenho manifestado a minha glória. E ouvindo eu a sua doce voz falando comigo, Ele ainda continuou dizendo ao meu coração que assim como Ele estava me chamando pelo meu nome nesta madrugada,
Este mesmo Deus que não muda, não mudou, mas Ele permanece o mesmo. Foi o Deus que chamou alguns no passado, é o mesmo Deus que tem chamado alguns neste dia de hoje, chamado presente, e ainda será o mesmo Deus que vai chamar outros ainda no dia chamado amanhã futuro. Mas oxalá que nós estamos nos dias presentes, oxalá que você está nesta tarde, neste lugar, oxalá que o Senhor te convidou, te chamou e te fez chegar a este lugar, porque com certeza este Deus, Ele tem algo para falar ao teu coração. E se você está com teus ouvidos abertos a ouvir a palavra do Senhor, não fique incomodado, não fique incomodada se alguém que estiver do seu lado não entender, não glorificar, não exaltar, não ouvir a voz do Espírito de Deus, que nesta tarde já está falando aqui alguns corações, porque eu já vi lágrimas descendo de olhos de adolescente, eu já vi adolescentes nesta tarde se derramando na presença do Senhor. E o que é isso, irmã Joselma? É adolescentes que estão com os ouvidos atentos a ouvir a voz daquele que já se faz presente em nosso meio. Então, nesta tarde, eu quero vos dizer que bom é o Senhor que marcou este encontro e já se faz presente e conosco vai continuar a falar comigo e com você. Amados, quando olhamos para a palavra do Senhor, bem entendemos que quando olhamos para o nome de Samuel, a qual o seu nome significa pedido de Deus, ou simplesmente ouvido de Deus, este menino é resposta de uma oração, é fruto de uma oração, de um coração angustiado, de uma alma amargurada, é fruto de uma oração de alguém que ansiava por um menino, que ansiava por uma criança. Tanto eu digo por um menino, porque esta mulher, quando ela se encontra no templo orando ao Senhor, por nome de Ana, a palavra de Deus vai nos dizer que esta mulher, quando está falando com Deus, quando ela está buscando a Deus, não tinha, quem sabe, forças, não tinha, quem sabe, ânimo. A Bíblia diz que quando nós olhamos para Ana, ela está derramada diante da presença do Senhor, e a palavra ainda nos diz que Ana não falava com o Senhor com os lábios, mas Ana balbuciava os lábios ao Senhor como que ela não tinha palavras mais para orar, ela não tinha palavras ainda para clamar, porque quem sabe por muitas vezes, ou por muitos dias, ou por longos anos, esta mulher que ansiava ser mãe, esta mulher que ansiava ter uma criança em seus braços, esta mulher que ansiava amamentar uma criança, ainda sendo amada pelo seu esposo Eucana, todavia desejava esta mulher que o desejo do seu coração fosse realizado. E a palavra do Senhor vai nos dizer que agora Ana está falando com Deus, mas não com palavras, mas sim com a alma. Eu não sei se você já passou por algum momento da tua vida que você desejou, você quis ter algo, você ansiou por algo, e você orou, você clamou, você pediu, você esteve orando ao Senhor em todo o tempo, dizendo: Senhor, eu preciso desta bênção, eu necessito que o Senhor anseie, que o Senhor perceba, que o Senhor venha notar que o meu coração está desejoso por algo. E falamos com Ele, oramos a Ele, mas parece que em todo tempo o Senhor que está nos contemplando, Ele faz questão em ficar em silêncio, Ele faz questão em se calar, Ele faz questão em não responder a nossa oração de momento. Mas isto não quer dizer, adolescentes, que aquele que está contemplando a tua oração, aquele que está contemplando a tua caminhada, aquele que está contemplando a tua vida, ainda que esteja ouvindo a tua oração e ainda não te respondeu, não veio a ti da maneira que você está ansiando, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Aquietai-vos nesta tarde, porque verdadeiramente o Senhor que está te vendo, o Senhor que está te contemplando, o Senhor que conhece o anseio do teu coração, ainda que não veio com a resposta, toca neste adolescente, nesta pessoa que está ao teu lado e diga: espera só mais um pouquinho, porque aquele que está te contemplando, Ele está te ouvindo e Ele vai te responder na hora certa e no momento certo. Ele vai, pastora Sara.
Isto não quer dizer que o silêncio de Deus é um não para o meu e ao teu coração. Isto não quer dizer que o Senhor não está nem aí para mim, para você, mas Ele está trabalhando. E se Ele está trabalhando e aos teus olhos parece que Ele está demorando, como Ana pensara que o Senhor demorara em responder a sua oração, eu vos digo nesta tarde, abrindo parênteses, não é que Deus estava demorando em responder a oração de Ana, não. Apenas Deus estava caprichando na bênção que iria entregar a Ana. Você não entendeu nesta tarde, não. Se você tivesse entendido, havia glorificado a Deus. Deixa eu repetir para ver se você entende. Deus não está a se demorar em entregar em tuas mãos a vitória que você está esperando, não. Ele apenas está caprichando na tua bênção para te entregar neste lugar. Ele está caprichando. Ele está preparando. Ele está trabalhando de uma forma totalmente especial. Não sei se alguém aqui me entende. Não sei se alguém aqui se encontra na fila da promessa, como Ana se encontrava. Mas o que eu quero te dizer é que aquele que estava caprichando na vitória de Ana, agora vinha lhe visitar. Você não entendeu? Ele está vindo nos visitar nesta tarde. Você já orou, você já falou e você veio mais uma vez a este lugar, como Ana voltar outra vez em Siló para sacrificar, ofertar e adorar a Deus. Quem sabe sem motivos, mas acreditando que uma vez mais naquele lugar poderia fazer toda a diferença. Poderia ser o dia que o Senhor houvera marcado para ouvir e para atender a sua oração. Porquanto Deus ouviu, Deus atendeu. Deus fez, Deus concebeu o desejo, o coração daquela mulher e mais. A palavra do Senhor vai nos dizer que a oração de Ana foi atendida. Porque quando ela pedia ao Senhor um filho varão, dizendo que se o Senhor se agradasse dela, atentasse para ela, lhe desse o filho que ela estava pedindo, de certo ela entregaria para o serviço do Senhor no templo. E a história vai dizer que Ana, ela alcançou a vitória, o desejo do coração. E quando Deus a fez ser vitoriosa, esta mulher agora, a palavra do Senhor vai dizer que ela toma este menino, alegre está, por um período de tempo cuidando, está por um período de tempo amamentando, mas todavia Ana está dizendo, eu fiz um voto ao meu Deus, eu fiz um voto ao meu Senhor, que se Ele me fizesse conceber e me desse um filho varão, todavia sobre a sua cabeça eu não passaria navalha, todavia eu o guardaria, eu cuidaria deste menino, para o devolver para aquele que de fato ouviu a minha oração. Ana ansiava, Ana não esperava o momento que o menino viesse a desmamar para levar, para cumprir com o voto que ela tinha feito ao Senhor. E quando o tempo alcançado é chegado, a palavra vai dizer que então Ana agora fala com seu esposo Eucana, conversa com ele, chega a um acordo e diz, este menino eu levarei até o templo, eu levarei para entregar as mãos do sumo sacerdote Eli, porque a Deus eu fiz um voto. E ele diz, pois certo, se tu votou a Deus, fizeste um voto a Deus, então cumpra com teu voto no tempo determinado. Eucana volta ao templo, Ana volta ao templo, sobem com o menino, mas deixam o menino no templo. E eu quero dizer para vós, não tinha outro lugar melhor para Ana deixar o seu filho, para Ana entregar o seu filho, para Ana dizer ao seu coração, poderia eu criá-lo, tê-lo comigo, mas eu reconheço até mesmo que não há outro melhor, não há outro lugar melhor, senão a casa do Senhor, para que Samuel venha estar. Não há outro lugar melhor do que este.
Não há outro lugar melhor do que este momento a qual nós estamos vivenciando neste momento. Ana leva o menino, entrega ao sumo sacerdote, faz ele se lembrar da verdadeiramente o momento a qual ela estava diante dele e deixa ali o menino. Mas o que eu acho interessante é que Ana vai, deixa o menino lá, mas porém Ana tem no seu coração ainda o cuidado com o menino. Voltava Ana para o seu lar, voltava Ana para a sua casa, mas não deixava Ana de orar pelo seu filho, não deixava Ana de falar com Deus a respeito do seu filho, tanto que verdadeiramente a palavra do Senhor vai nos dizer que Samuel é cuidado pelo sumo sacerdote. Ali ele começa a ministrar, ou melhor também, em outras palavras, auxiliar, porque ministrar aqui não é pregar, não era cantar, não era fazer outro tipo de ofício como eu e você estamos fazendo hoje aqui, não. Mas aquele menino auxiliava o sumo sacerdote Eli em todo o serviço do templo, a qual ali ele permanecia. E a verdade é que todas as vezes que Ana ia ao templo, ela levava ao seu filho um éfode de linho, que quer dizer uma túnica, que quer dizer um vestido. Porque Ana olhava para o seu filho e sabia, pastora Sara, que aquele menino não seria qualquer um. Aquele menino não havia nascido para ser influenciado, mas verdadeiramente Ana já entendia que aquele menino Deus havia lhe dado por resposta, porque acreditava que ele seria alguém especial, que faria a diferença naquele lugar. Levava ela um vestido, uma túnica para Samuel, de maneira que ele se vestia. E assim parece que no templo, enquanto fazia o seu serviço, alguém olhava para ele, alguém estava perto dele e percebia que aquele menino era diferente, não só pela túnica que ele vestia, mas também pela atitude do menino, pelo serviço do menino, pela forma do andar do menino, pela forma de falar com o seu Senhor. O sumo sacerdote Eli olhavam para ele e percebia que este fazia a diferença. E não era só, eu vou repetir, por causa da túnica, não. Ainda que não fosse uma túnica araônica, mas Ana sabia que verdadeiramente ela entendia no seu coração que aquele menino iria fazer história. Ele ia ser o orgulho do seu coração. Ele iria fazê-la sorrir de canto a canto de orelha, porque mesmo não estando perto dele, estando distante, Ana ouvia falar a respeito do seu filho. Ana contemplava o seu filho mediante as notícias, e com certeza as notícias que chegavam aos ouvidos da sua mãe não eram notícias mais. Era notícia de alguém que estava se destacando. Era notícia de alguém que verdadeiramente ministrando no templo, na presença do Senhor, não fazia a sua vontade, mas em todo o tempo estava a fazer a vontade daquele que ainda sem o conhecer, mas todavia ansiava vê-lo de perto. Uma vez por ano, Ana ia e levava uma túnica para o seu filho, de certo. Entendia Ana, conforme o texto, que o menino, ao passar do tempo, ia crescendo, ia ganhando estatura, ia criando em seu corpo físico algumas mudanças. Mas em tudo, sabe o que Ana percebia, adolescente? Que ele só não crescia em estatura, mas ele crescia em graça. Ele crescia em conhecimento,
Ele crescia em agradar ao Senhor. Ele se destacava em agradar o sumo sacerdote. Ele crescia em todo tempo, em todo ambiente, ainda que fosse o mesmo a qual os filhos de Eli estiveram a permanecer, Ofni e Finéias, todavia Samuel fazia a diferença. Porque quando eu olho para o nome dos filhos de Eli, eu vejo que Ofni significa bolorento, ou um punhado de pão bolorento. E o que esperar de uma pessoa que carrega um nome desse? O que esperar de uma pessoa que faz jus ao seu nome, irmão Alex? Pão bolorento. Quando eu olho para o seu irmão Finéias, o seu nome significa boca de latão. E o que esperar de uma pessoa dessa? O que esperar das atitudes de uma pessoa que carrega este nome, mas todavia podia eles fazer a diferença, mas não fizeram. Pelo contrário, Ofni e Finéias, a qual servindo junto ao seu pai como sacerdotes na casa do Senhor, haviam endurecido o seu coração. E a Bíblia diz que eles eram considerados ou chamados como filhos de Belial. Estes dois moços se corromperam. Esses dois moços fizeram tudo que desagradava ao Senhor, colocando a mão aonde não devia, tomando para eles o que não lhe pertencia, usando das mulheres que serviam à porta do templo para usá-las e ter relações sexuais com ela. E todavia, conforme as atitudes de Ofni e Finéias, o povo fechara a mão para as ofertas e começava a querer chamar a atenção do seu pai, do sumo sacerdote ali, dizendo: não tem visto o que teus filhos têm feito? Não tem visto que os teus filhos têm se corrompido? Não tem visto que os teus filhos têm feito de maneira que tem desagradado não só a Deus, mas agora também tem nos desagradado, de maneira que Eli até fora chamar a vossa atenção, mas quando fora chamar já era tarde demais, porque eles já haviam se corrompido. E Deus do alto céu olhava e dizia: pode deixar. Se eles estão tendo a oportunidade, estão a rejeitando, eu, Senhor, estou vendo. Se eles têm a oportunidade de fazer a coisa certa e estão fazendo a coisa errada, eu estou vendo. Se eles têm a oportunidade de me servir em espírito e em verdade, e assim não estão fazendo, eu estou vendo. E no momento certo eu haverei de tratar com eles, porque verdadeiramente nem Ofni nem Finéias podiam dizer Maranata. Podiam dizer: ora vem, Senhor Jesus. Porque quem está em pecado, quem está com o coração endurecido, quem se encontra não fazendo o que é certo, mas se encontra fazendo o que é errado, não tem motivos para desejar a volta do Cristo. Mas aquele que tem permanecido fiel, aquele que tem estado em seu lugar e em todo o tempo tem procurado agradar aquele que lhe escolheu, que lhe chamou e colocou no lugar que está, verdadeiramente não perde a oportunidade em todo momento dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque ele sabe que verdadeiramente as suas atitudes, ela é perceptível ao chamado para qual o Senhor lhe escolheu. Estes não podiam, mas Samuel, eu imagino, em todo tempo queria conhecer o Senhor, queria ver a glória do Senhor, queria ver aquele que se revelava para o seu Senhor, que era o Eli. Todo tempo eu imagino que Samuel, enquanto trabalhava, ele cantava, salmodiava e adorava o verdadeiro Deus, porque ele sabia que o Deus a qual ele estava servindo era o Deus dos deuses, era o Senhor dos senhores,
era aquele a qual já tinha ouvido falar que aonde este havia estado mediante a sua presença no meio do povo, não se havia derrota, não se havia perda, não se havia vergonha, não se havia embaraço, porque a presença do Senhor no meio do seu povo fazia toda a diferença. E eu acredito que é a presença do Senhor que tem feito a diferença na tua vida. Samuel, vestido de forma diferente dos demais, dava-se motivo à sua mãe acreditar que este menino verdadeiramente estava no caminho certo e no rumo certo. Mas quando eu olho para a roupa de Samuel, eu entendo uma coisa. E o que eu entendo, irmã Joselma, é que aqueles que foram chamados por Deus para servir a Deus, aqueles que estão na casa do Senhor, mediante ao templo do Senhor, seja no templo a qual estamos falando de espaço físico ou não, ele não muda a sua personalidade, ele não muda o seu caráter, ele não muda a sua forma de se vestir. Ele se veste da mesma forma quando está dentro do templo e quando sai fora do templo também. Ele se veste do mesmo jeito aqui dentro e lá fora também. Porque se vestir de forma agradável a Deus, só quando vem ao templo é fácil. Só para quem o conhece é fácil. Só para quem vê de meio ao templo é fácil. Eu quero ver se vestir de forma a agradar o Senhor lá fora, lá na escola, lá na faculdade, lá na rua, lá pelos caminhos a qual você tem andado. Você tem sido o mesmo ou você tem sido diferente? Se veste da mesma forma aqui dentro e se veste da mesma forma lá fora? Porque se a resposta é sim, você não tem motivo para se calar e não dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque aonde você estiver, o coração vai se aquecer, a boca vai se abrir, e no lugar que você está, de forma que o Senhor te chamou. Ah, minha irmã, você ainda que esteja rodeada de uma grande nuvem de testemunha, quando verdadeiramente você estiver diante dele, sentir a presença dele, você não terá vergonha de dizer a milhares que estejam ao teu redor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque de ti eu não tenho do que me envergonhar. Ei, sabe o que isso me faz lembrar, pastora Sara? Da minha filha Jaqueline. Minha filha Jaqueline hoje está com 23 anos. Mas dos 14 anos em diante, pensa, tinha que carregá-la na oração. Tinha que estar 24 horas orando por ela. Em todo tempo, velando por ela. E eu dizia: Senhor, aonde ela for, eu não posso ir, mas o Senhor pode. Senhor, aonde os meus olhos não alcançar, não vê-la, olha ela por mim, guarda ela por mim, esteja com ela por mim. E o Senhor foi se agradando da minha oração, foi ouvindo. Mas chegou Jaqueline, simplesmente aos 14 anos de idade, faltando 6 meses para completar os 15 anos de idade. Havíamos preparado tudo para dar-lhe a ela uma festa, quando de repente nós percebemos que o coração da Jaqueline está se esfriando. Aquela menina que profetizava, aquela menina que falava em línguas estranhas, aquela menina que no dia dizia: mãe, se a senhora não for no culto hoje, eu quero ir. Mãe, se a senhora não for no monte orar, deixa eu ir com aqueles que estão indo também. Agora Jaqueline já não estava mais. Chamava e ela dizia: hoje não. Vamos na casa do Senhor, hoje não estou com vontade. E Deus dizendo ao meu coração: Joselma, vai orando. E eu fui orando, o pastor Alberto Rezende. Quando de repente o Senhor me deu uma visão na madrugada e disse: Joselma, desperta e olha esta visão. E quando eu olhei, eu não reconheci a minha filha dentro de um ambiente escuro, a qual eu pude vê-la. E eu perguntei para o meu Deus e disse: Deus, quem que é essas pessoas que estão neste ambiente? E o Senhor me disse: são filhos de Belial, aqueles que não querem nada comigo, aqueles que não temem ao meu santo nome. Mas aquela que está no meio deles também é a tua filha. E eu disse: Senhor, pelo amor de Deus, tenha misericórdia,
O Senhor disse: quando eu olhei para minha filha Jaqueline, em meio à visão ela estava se prostituindo, em meio à visão ela estava fumando, estava se drogando, e quando eu contemplei aquela visão, eu caí de joelhos na presença do meu Senhor, e disse: meu Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha filha, porque bem o Senhor sabe que quando a medicina diz que eu não poderia gerar, que quando a medicina diz que o meu útero era infantil, e eu não podia ser mãe, senão eu viesse adotar uma criança, todavia um dia o Senhor me visitou, em um dia chamado 24 de dezembro, e o Senhor, ainda eu não conhecendo o teu santo nome, o Senhor me visitou, tocou no meu útero, e quando eu comecei a passar mal e voltei ao médico, ele disse: eu não sei o que aconteceu com você, senhora, o que eu sei é que o seu estado emocional está abalado, mas não por isso eu vou pegar tudo aquilo que você já tem feito. Tomaram todos os exames que eu tinha feito e constataram lá que eu não podia ser mãe. Mas diante desta fase que eu estava passando mal, o médico disse: vamos fazer um exame. Eu disse: vamos. E para minha surpresa ele disse: eu não sei o que aconteceu contigo, porque os exames dizem que não. O teu útero é infantil, você não pode gerar. E agora o que aconteceu com você é milagre. Eu não era crente ainda, não sabia o que era milagre, mas Deus, quando quer mostrar que Ele é Deus na vida de alguém, ainda que alguém não o conheça, ou o Senhor que já o conhece desde o ventre da sua mãe, Ele se manifesta. Eu não conhecia a pastora, mas Ele já me conhecia. E o médico disse: é milagre. E lá vim eu gerar. 9 meses e não quis fazer a ultrassom. Queria eu que fosse surpresa, de tamanha era a minha alegria. E eu disse para o Senhor: foi tu quem me deste, represente teu. Foi o Senhor que deu vida a mim, quando eu não tinha vida para gerar. E agora o Senhor que me deu a vida dela, o Senhor vai tirar a vida dela. O Senhor disse: eu não vou tirar a vida dela, pelo contrário, eu vou tirar a vida dela da mão daquele que pensa que é o dono da vida dela. Alguém está pensando que é o dono da tua vida, alguém está pensando que vai marcar, vai preparar uma cilada contra os teus pés, vai preparar uma oportunidade para te envergonhar, para te embaraçar, para ceifar a tua fé, para ceifar a tua vida, para ceifar o teu galardão, para ceifar a tua salvação. Todavia é o Senhor que nesta tarde está aqui dizendo: podem se levantar 11.000 ao teu lado, mas tu não serás atingido, porque as portas do inferno não prevalecerá contra você. E eu estou entendendo o que Deus está me dizendo aqui. Deus está me dizendo aqui que alguns, o diabo está pensando que vai ceifar, que vai tocar, que vai tirar do lugar que Deus colocou. Mas Deus está dizendo que já perdeu, porque a tua vida é dele. Ele não abre mão de você, ele não abre mão da tua casa, ele não abre mão da tua família. Pode se alegrar, pode levantar a mão e pode glorificar, porque aquele que está intentando contra ti está lá fora perdendo mais esta batalha, e nós estamos aqui dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas o Senhor disse: por bem, eu vou tirá-la. Mas para isso ela vai ter que se arrepender. Porque eu prefiro levar para mim do que dar a outro que não tem direito à vida dela. E eu disse: o que é que eu tenho que fazer? E o Senhor disse: eu vou te falar. E no decorrer da caminhada, um certo dia, estava eu indo para um estado pregar. E me deram 2 passagens, meu esposo não pôde me acompanhar. Eu disse: vamos, filha, comigo. Ela disse: eu vou, mãe. Eu não estou com vontade de lhe acompanhar, mas eu vou. E ela foi. Quando foi ao meio do caminho, ela olhou um determinado momento nos meus olhos e disse: mãe, eu estava na igreja, eu estava orando na igreja, eu estava jejuando na igreja, mas eu não conhecia o Deus da igreja. Eu não conhecia o Deus que move a igreja.
Eu não conhecia o Deus que fala com a senhora, mas quando a senhora me convidou para vir essa viagem na madrugada, eu fui orar, pedindo agora para Deus para que eu viesse, dar uma desculpa qualquer para não ir com a senhora, não acompanhar mais a senhora e ficar em casa. Quando de repente no meu quarto eu vi um ser todo de branco adentrando dentro do meu quarto, e quando ele entrou, ele se aproximou da minha cama, ele pegou a sua mão, a qual eu via como uma luz forte, e começou a acariciar os meus cabelos. E quanto mais ele acariciava, eu perguntava quem ele era, e ele nada falava, mas estando em silêncio, eu comecei a chorar. Aí aquele homem que estava ao meu lado acariciando os meus cabelos abriu a boca pela primeira vez na minha vida e disse: Jaqueline, eu sou o Deus da tua mãe. Eu sou o Deus da igreja. Eu sou o Deus que te formei no ventre da tua e te chamei para profetizar em meio a estas 4 nações deste lugar. Samuel estava na igreja, pastor. Servia ao Senhor. Fazia toda a diferença no lugar que ele estava. Mas a palavra diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele ainda não tinha ouvido a voz do Senhor. Ele ainda não tinha visto uma visão com o Senhor, porque naqueles dias já tinha se tornado escasso as aparições, as palavras proféticas, as revelações, mas Deus já agora havia marcado o encontro para aquele menino Samuel. E parece que eu vejo Deus olhando para ele dizendo: esse menino me deseja. Esse menino não vê a hora que eu apareça para ele. Esse menino, quando veio falando em manifestações, ainda que poucas, raras, com seu sumo sacerdote Eli, ele não vê a hora de me revelar para ele também. Parece que eu vejo Samuel com o ouvido em meio à porta da tenda, do quarto de Eli, esperando ouvir a voz do Senhor. Mas quando o Senhor está falando contigo, quando Deus tem algo para revelar a você, de forma especial, Deus não vai se revelar a outro. Deus vai falar no teu coração, e se alguém não está ouvindo, se alguém não está percebendo, se alguém não está notando que Deus está falando com você, mas logo olha e